Olá pessoal, nesse vídeo eu falo para vocês sobre as relações Tai Chi e Yin Yang. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, aproveita, curte, compartilha e comenta nesse vídeo. Vamos lá! Nesse vídeo eu apresento a vocês algumas referências literárias e explico a teoria do Tai Chi e Yin Yang a partir das suas relações. Essa teoria é a base fundamental que suporta todo o trabalho corporal que fazemos no Tai Chi enquanto um exercício, uma arte marcial. Para isso, eu vou fazer referência a dois textos clássicos. Um deles que vem dos clássicos do Tai Chi, que é um apanhado de alguns textos reconhecidos pela comunidade do Tai Chi como textos de referência que mestres do passado escreveram, textos às vezes de poucos versos, uma página, e esses textos são reconhecidos como os clássicos do Tai Chi. E aqui eu vou fazer a citação do início de um desses textos, chamado o Tratado do Tai Chi Chuan, escrito pelo mestre Wong Chun-wei. Uma outra referência que eu vou pegar é uma referência clássica da literatura taoísta. Alguns atribuem a esse texto, propriamente, o surgimento do taoísmo, que é o livro Tao Te Ching, também traduzido com uma outra pronúncia, Tao Te Ching, talvez essa seja até mais popular, escrito por Lao Tzu, ou o nome mais popular, Lao Tse. Esse texto, o Tao Te Ching, é um livro que compõe 81 versos, e um desses versos, o verso 52, tem também uma passagem que eu gostaria de ressaltar. Tá? Então a gente vai pegar essas duas referências. Primeiro, os clássicos do Tai Chi, o Tratado do Tai Chi Chuan, escrito pelo mestre Wong Chun-wei. Esse texto começa assim: Tai Chi, nascido de Wu Chi, é a mãe de Yin e Yang. Em movimento se separam e na quietude se reaproximam. Então, vamos ficar com essa referência. No Tao Te Ching, no verso 52, a gente encontra, logo no início do texto, a seguinte passagem: há um princípio agindo como a mãe do mundo. Conhecendo-se a mãe, conhece-se os filhos. Conhecendo os filhos, retorna-se para preservar a mãe. Então, essas duas passagens do Tratado do Tai Chi Chuan e o verso do livro Tao Te Ching, eles estão falando da mesma coisa, que são as relações entre Tai Chi e Yin e Yang. Agora deixa eu entrar nesse tema. Tai Chi, para quem ainda não conhece, é aquele símbolo, né? Que representa uma representação gráfica que a gente encontra, é aquele símbolo que é um círculo, né? Com uma parte preta, com uma bolinha branca, uma parte branca com uma bolinha preta. Esse símbolo geralmente a gente conhece como Yin e Yang, né? Mas esse símbolo, na verdade, se chama o diagrama do Tai Chi. E Yin e Yang são as duas partes que juntas compõem o Tai Chi. Isso basicamente já explica tudo, né? Então deixa eu voltar nas referências literárias e eu explico para vocês essa ideia de Tai Chi e Yin e Yang. Então no Tao Te Ching estava dizendo lá: há um princípio agindo como a mãe do mundo. Conhecendo-se a mãe, conhece-se os filhos. Conhecendo os filhos, retorna-se para preservar a mãe. E, ao mesmo tempo, no Tratado do Tai Chi, estava dizendo lá: Tai Chi, nascido de Wu Chi. Wu Chi é um termo que a gente não vai abordar nesse vídeo, então eu vou seguir. Tai Chi, nascido de Wu Chi, é a mãe de Yin e Yang. Ou seja, os dois textos fazem essa referência, né, de que Tai Chi é a mãe de Yin e Yang. E como a gente entende isso? Se a gente pega a ideia de que Tai Chi é um quadro geral, é um tema, um assunto, por exemplo, temperatura. Então, Tai Chi sendo temperatura é a mãe. Conhecendo-se a mãe, conhece-se os filhos. Quais são os filhos da temperatura? Quente e frio.
né? Então, se Tahiti é o tema, é o quadro geral, os detalhes, né, as duas faces, os aspectos do quadro geral seriam, no caso de temperatura, quente e frio. Então, conhecendo a mãe, conhece-se os filhos. Conhecendo os filhos, você sabe qual é o assunto, qual é o tema, retorna-se para preservar a mãe. Então, assim, a gente pode colocar em outras palavras, um se divide em dois e dois se combinam novamente em um. Deixa eu dar outros exemplos. Aqui eu falei de temperatura, quente e frio. Mas se você, por exemplo, pensa em luminosidade, claro e escuro, tamanho, grande, pequeno e por aí afora, né? Você tem a ideia do quadro geral, você conhece a mãe, você então conhece os filhos, você sabe quais são os seus respectivos yin e yang. E o problema aqui, então, seria se a gente tentasse misturar, né, esses yin e yang que não combinam, que não retornam de volta para a mãe. Por exemplo, se a gente tenta combinar, misturar claro com frio, não vai dar certo, não tem como juntar, né? Não tem como eles retornarem para preservar a mãe. Então, um se divide em dois, dois se combinam novamente em um e tem que haver uma coerência aí, né? Então, claro vai com escuro, quente vai com frio. E assim você retorna, né? Claro, escuro, luminosidade, quente, frio, temperatura. Tá? Então, essa é a ideia geral que apresenta as relações entre Tahiti yin e yang. Uma outra forma de colocar é, por exemplo, como se fosse uma moeda Tahiti, cara e coroa, as duas faces da moeda yin e yang. E por aí afora, né, acredito que vocês já tenham agora compreendido o que significa isso. Nos clássicos do Tahiti, como eu mencionei, o texto segue: em movimento se separam e na quietude se reaproximam, se consolidam. Então, isso nos mostra esse processo que acontece. Quanto mais movimento gera, quanto mais detalhamento, mais longe da fonte, mais longe da mãe, as crianças estão, elas se perdem. Então, quanto mais análise, mais detalhamento, mais multiplicações, fica cada vez mais longe da fonte do tema central, fica cada vez mais difícil entender do que você está falando. E na quietude se aproxima novamente, ou seja, se você não detalha demais os temas, né, as análises, você sempre fica perto da fonte. Isso no Tahiti a gente entende a partir da dinâmica do movimento, junto a um oponente e tudo mais, mas isso é uma outra história. Okay? Então aqui eu já trago essa ideia geral para vocês sobre a relação entre Tahiti e Yin Yang. Agora eu vou além, eu vou falar das relações entre Yin e Yang. A gente tem basicamente três relações entre Yin e Yang, e isso é muito importante para você entender o que a gente faz no Tahiti. Então agora deixa eu entrar nesse tema. As relações entre Yin e Yang mostram justamente como você faz para combinar, pegando o exemplo dos textos, as crianças, né, elas devem se harmonizar Yin e Yang para você saber qual é a mãe, para você voltar. Né? Um se divide em dois, dois retornam e voltam a ser um. Então, para você ter essa coerência e voltar a formar um Tahiti, você tem que combinar Yin e Yang que sejam coerentes. Para isso, a gente tem as relações entre Yin e Yang. E elas são três. A relação de codependência, a relação de neutralização ou restrição de um para o outro e a relação também de transmutação. Então, deixa eu falar rapidamente sobre elas e então eu dou exemplos. A primeira, codependência, é muito simples. Sem Yin não há Yang. Se existe Yin, existe Yang. Essa é a ideia geral, essa é a ideia fundamental. Deixa eu dar um exemplo. Se você está falando, por exemplo, que essa sala aqui onde eu estou, ela é muito grande,
implicitamente você está se baseando, né, você já tem uma base comparativa de uma sala que seria menor. Ou então, se você fala que algo está muito claro, muito luminoso, você está comparando, né, com algo que seria mais escuro, né, com um ambiente que seria mais escuro. Ou então, se você fala que alguém é mais alto, supõe-se de alguém que seja mais baixo, né? Mesmo que você mencione a partir do referencial de ser mais alto, está implícito o referencial de alguém que é comparativamente mais baixo. Ou seja, falou de um, falou do outro. Codependente. Se existe yin, existe yang. Ok? Então essa é a primeira relação que eu explico a vocês. A segunda relação de neutralização ou de restrição é a relação que a gente tem onde um tempera, um neutraliza ou restringe o outro, controla o outro. Por exemplo, a temperatura, né? Se você sai de casa e percebe que está um dia muito frio, o que você faz? Está muito frio, então você precisa neutralizar o frio. Você faz isso com o calor. Então você põe uma roupa quente, você pega uma bebida quente, uma comida quente, ou seja, você usa o calor para restringir o frio, né? Até que você ache ali um ponto de equilíbrio onde você vai se sentir já na temperatura ideal para você, o seu centro, né? Ou seja, você neutralizou o excesso do frio com o calor. E o mesmo se dá com qualquer outro exemplo, né? Você vai, por exemplo, deitar para dormir, aí você vai pegar um livro para ler. Aí está muito escuro. Você precisa neutralizar essa escuridão colocando mais luminosidade. Aí você acende um abajur ali do seu lado e acende, aí vem aquela luminosidade toda, só que aí fica muito aceso, aí ofusca, ou seja, está demais. Então você afasta um pouquinho, adiciona um pouco de escuridão para neutralizar a luminosidade, né? E por aí vai, né? Acho que vocês já pegaram a ideia. Então, um neutraliza o outro, um restringe o outro nessa relação de oposição restritiva, ok? Essa é a segunda relação. Terceira relação, transmutação, que significa quando um chega no seu limite, ele se transforma no outro, como, por exemplo, o dia e a noite. Quando chega no limite do dia, nasce a noite. No limite da noite, nasce o dia. Se você joga uma pedra para o alto, ela vai acelerar, subir, chegar no limite, ela vai descer. Né? Então, quando um chega no limite, ele se transforma no seu oposto. E assim você tem uma relação de transmutação. E isso está acontecendo em diversos outros exemplos. Vamos supor, você está com muita fome, aí você vai numa churrascaria e você come até não poder mais. Então, você comeu, até que chega uma hora que você está prestes a explodir de tanta comida e você não aguenta mais. Ou seja, você estava morrendo de fome e você encheu a barriga de comida e agora você chega num ponto em que você não quer ver mais comida na sua frente. Ou seja, chegou no limite da saciedade ali do alimento, se transformou na rejeição total por qualquer tipo de alimento. Você não quer ver mais comida na sua frente. E por aí vai, né? Sempre que um chega no limite, se transforma no outro. Ok? Então essas são as três relações em Yang. Agora, como entendemos isso no Tai Chi? No Tai Chi a gente tem alguns elementos de referência, onde a gente faz o estudo dessa teoria, e um deles é através do movimento. Né? Então a gente vai ter uma dinâmica de movimento que está o tempo todo falando dessa dualidade. Né? Por exemplo, quando eu tenho uma postura, uma perna está estendida, uma perna está flexionada. Né? Ou então, em algumas coordenações de movimento, um braço está flexionado, um braço está relativamente estendido. Aí depois um estende e o outro flexiona. E aí você tem essa relação de complementaridade, né? De codependência, onde um existe junto do outro, assim como lado esquerdo e direito, assim como membros superiores e inferiores. Né? Isso através de postura, através de movimento. Mas a gente também tem um outro Tai Chi, né? Uma outra mãe, que vai falar de filhos diferentes, que é, por exemplo, a relação da energia. Então, a relação de energia a gente pode associar com a respiração, que é inspirar e expirar. A gente pode associar também a energia com acúmulo e emissão da energia, acúmulo
emissão da energia. A gente pode falar também de defesa e ataque, né? Falando de técnica de mão, a gente pode falar também, por exemplo, de neutralização e contra-ataque, né? Yin e Yang. E a gente sempre pode também pegar a ideia, a noção de que é você junto a um oponente. Então, você junto a um oponente, você vai ser, né? Você vai ser Yin ou Yang. Você vai pegar um desses dois papéis na relação com o seu oponente. Então, se o oponente te ataca, você tem que ser defesa. Se o oponente avança, você recua, né? E por aí vai. Aí você tem essa relação de codependência entre Yin e Yang. Pegando a ideia da restrição, onde um tempera o outro, né? Um neutraliza o outro, a gente pega também essa relação com o oponente. Se o oponente ataca usando força, né? Dureza, eu neutralizo com a suavidade, eu neutralizo com a maleabilidade, eu não bato de frente com o oponente. O oponente entra duro, reto, com um ataque, e eu faço a defesa com uma curva, usando da minha agilidade, da minha maleabilidade, da minha flexibilidade. Então, através da suavidade, a suavidade neutraliza a dureza. E a dureza também pode neutralizar a suavidade, né? Um junto ao outro. Se a gente pega ainda o tema da energia, por exemplo, quando você está fazendo a prática de posturas, você está ali calibrando a dose ideal de tensão corporal a partir do relaxamento. E se você está ali ajustando ainda o ponto certo, pode ser que você hiperestenda, né, abrindo demais o corpo, e aí você sente que está muito tenso. E aí como é que faz para resolver isso? Suaviza um pouquinho, relaxa, vai soltando até que você calibra um pouco melhor a energia, né? Um neutraliza o outro. Só que às vezes você solta demais, aí perde a energia, fica muito amolecido, colapsando. Então você precisa complementar, botar um pouquinho mais de extensão para neutralizar o amolecimento, a frouxidão. Então você abre um pouquinho mais, né? E a expansão neutraliza o amolecimento. E assim você vai calibrando, né? Um neutraliza o outro. O duro e o suave, o cheio e o vazio, eles são ali complementares nessa relação de oposição restritiva, né? Um tempera o outro. E pegando ainda também a terceira relação de transmutação, a gente tem a noção de que um, quando chega no limite, se transforma no outro. Junto a um oponente, isso está acontecendo o tempo todo. Se o oponente, por exemplo, avança na sua direção, ele já não pode avançar mais. Terminou de avançar, o oponente precisa recuar. Então, depois de avançar, você sabe que o oponente vai recuar. Depois de estender, não dá para estender mais. Você sabe que o oponente vai recuar. Então, quando você está praticando Tuishou junto a um oponente, ou seu parceiro de treino, colega, você sabe, você tem uma noção de qual vai ser o próximo movimento, pois se o oponente estender o braço com a técnica de empurrar, você sabe que ele vai voltar com a técnica de puxar. Né? Se o oponente sobe de um lado, você sabe que ele vai descer do outro, porque o limite faz a energia se transformar na outra. Na prática individual, a gente vê isso também nos movimentos. Avançou, você precisa então recuar. Ou então, esquerda, quando não dá mais para virar para a esquerda se transforma na direita. E a direita se transforma na esquerda. O abrir se transforma no fechar. O cruzar se transforma no separar, né? E por aí vai. Então, um movimento se transforma no outro, mudando a natureza de Yin para Yang. Então, é assim que essa teoria se aplica na nossa prática, tanto a título de estudo, como também de performance. A gente pode pegar diversos exemplos, como a relação entre você e o oponente, a relação entre as partes do seu corpo e também diversos elementos do treinamento da energia, como a manutenção da força, a relação de acúmulo e emissão de energia, a relação de inspirar e expirar e por aí afora.
tudo isso a gente vai usando essa teoria do Yin e Yang para achar um ponto de equilíbrio, ok? Então, assim que a gente entende a teoria, as relações Yin e Yang no Tai Chi. Agora, deixa eu falar um pouco mais sobre essas relações entre Tai Chi e Yin e Yang, porém agora associando uma vez mais a relação entre Tai Chi e Yin e Yang. Muitas vezes, um dos problemas que acontece no praticante é que ele mistura o Tai Chi e o Yin e Yang que não combinam. Por exemplo, se eu estou fazendo esse movimento aqui, que é fechar, abrir. Então, fechar é Yin, abrir é Yang. Fechar, movimento Yin. Acúmulo também é Yin. Abrir, movimento Yang. Emissão também é Yang. Então, nesse caso, movimento e energia estão pareados nessa relação Yin-Yang. Agora, se eu faço outro movimento, por exemplo, abrir, que é Yang, mas eu posso, nesse momento, fazer o meu acúmulo de energia e, então, ao fechar, que é um movimento Yin, eu posso fazer a emissão. Então, nesse caso, se eu estiver falando de movimento, a relação Yin e Yang troca. Eu começo no Yang e depois vou para o Yin. Abrir, fechar. Mas se eu estiver falando de energia, primeiro eu acumulo. Depois eu emito, ok? Então é importante entender qual é a mãe para saber quais são os filhos, né? Conhecendo-se a mãe, conhece os filhos. Conhecendo-se os filhos, retorna-se para preservar a mãe. Deixa eu dar um outro exemplo. A gente tem um princípio que fala separar cheio e vazio. Isso fala nitidamente sobre Yin e Yang. Muitas pessoas se confundem achando que é só sobre troca de peso. Então, por exemplo, se eu estou com um peso mais nessa perna, aqui está cheio, aqui está vazio. E se eu troco, agora aqui está vazio, aqui está cheio. E se eu tiro uma perna do chão? Então, essa está vazia, essa está cheia, certo? Agora, se eu faço um chute, você diria que essa perna está vazia? Claro que não. Ela está cheia. Mas cheia de quê? Cheia de energia. Se a gente estiver falando de peso, o peso está aqui. Se a gente estiver falando de energia, a energia está para cá. Então, essa perna, por mais que ela esteja com o peso, é ela que gera energia para a outra emitir a energia. Então, ela está vazia de peso, mas ela está cheia de energia. Então, pegando aí a ideia de Yin e Yang associada com Tai Chi, você tem que conhecer a mãe para conhecer os filhos. Sabendo qual é a mãe, você sabe quais são os filhos. Se você estiver falando de peso, uma perna está com peso, a outra está sem. Se você estiver falando de energia, uma está gerando energia, a outra está emitindo energia, ok? Então isso tem total relação com a passagem do Tao Te Ching, do livro lá do taoísmo que eu mencionei, né? Tá? Então isso dá uma ideia a mais sobre as relações entre Tai Chi e Yin e Yang. Bom, então essa é a ideia geral entre essas teorias, né, essas relações entre Tai Chi e Yin Yang. Eu espero que tenha ficado mais claro aí para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, talvez até compartilhar com alguém que você acha que pode ter interesse nesse tema. E comenta aí, me diz o que você achou, sugere um outro vídeo. Se algo não ficou claro, comenta aí, pergunta que eu vou te responder assim que possível. E se não está inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho de notificações, assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo, ok? Então, é isso. Esse foi o vídeo sobre Tai Chi e Yin Yang, e a gente vai retomando esses temas e outros num próximo vídeo.